Quais as diferenças entre fascismo, nazismo e comunismo? O fascismo é um regime totalitário, autoritário, nacionalista e revanchista que teve sua origem na Itália no século XX. A elite italiana se sentiu enganada pela Inglaterra pós Primeira Guerra, pelo não cumprimento de promessas territoriais durante a Primeira Guerra Mundial. O fascismo foi um regime militar pregado por Benito Mussolini, que pregava a ordem com os camisas pretas que andavam na rua usando a força. O termo fascismo vem de fácil, que significa feixe de varas, cuja representação constava numa machadinha envolvida por um feixe. No fascismo, o fácil significava a união e a força. O feixe de varas representava o povo italiano, e a machadinha era uma alusão ao poder do Dulce, líder, ou seja, Benito Mussolini. No Brasil, o fascismo influenciou o Partido Integralista na década de 1930, fundado pelo jornalista Plínio Salgado. Sob o lema do integralismo, Deus, Pátria e Família, um partido ultranacionalista, corporativista, conservador e tradicionalista cristão de extrema-direita. Ficaram conhecidos como Camisas Verdes, ou como populares, Galinhas Verdes. O símbolo utilizado é a letra grega sigma. Já o nazismo é um regime totalitário, autoritário e revanchista que teve sua origem na Alemanha no século XX. Os alemães se sentiram ofendidos após a Primeira Guerra Mundial. Também foi um regime nacionalista e antissemitas que pregava a raça ariana, que seria verdadeiros alemães, matando judeus, poloneses e ciganos. O nazismo fazia uso de força e forte propaganda ideológica, difundida culturalmente sob o comando de Adolf Hitler. Criticavam que a economia que vinha se recuperando não iria durar, porque era uma economia dos judeus, não dos alemães. A cruz gamada, com os braços voltados para o lado direito, foi adotada como emblema oficial do Terceiro Reich e se tornou um símbolo do nazismo. Há 75 anos, as tropas da União Soviética chegaram a Auschwitz, campo de concentração onde mais de 1 milhão de judeus foram exterminados pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. A libertação do principal centro de genocida de Adolf Hitler, considerado o símbolo do Holocausto, é relembrada mundialmente no dia 27 de janeiro, data que marca o Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto. Há ainda uma outra confusão, que é entre socialismo e comunismo. Mas qual a diferença dos dois? No capitalismo, os trabalhadores vendem sua força de trabalho para os donos dos meios de produção, que são de propriedade privada. A desigualdade social é natural, separando os indivíduos em classes sociais A, B, C, D, E. Os objetivos de se produzir é gerar lucros, mais-valia, e acumular riquezas. Existe o individualismo, onde a escolha individual prevalece, mesmo que afete o grupo. Existe a crença do livre mercado. Existem monopólios e oligopólios nesse sistema, que se autorregularia. No capitalismo, os detentores dos meios de produção se apropriam do excedente da força de trabalho, que é a mais-valia. O popular lucro. Conforme as teorias, só a luta de classes poderá acabar com a desigualdade e a opressão com a coletivização dos meios de produção. No socialismo, o Estado é dono dos meios de produção e regulador. As diferenças entre classes sociais são extintas. O coletivismo estaria acima do individualismo, sendo mais importante a escolha do grupo. O objetivo da produção é a satisfação das necessidades básicas da sociedade. É o Estado quem controla e regula o mercado, existindo estatais com produtos monopolizados pelo Estado. Os trabalhadores repartem entre si o excedente da produção, o lucro. Os símbolos utilizados são o punho erguido, esse punho cerrado, e a rosa vermelha. O punho representa a resistência contra a opressão, e a rosa simboliza o sentimento de comunidade e cuidado com o próximo. No comunismo, o Estado deixa de existir.
seria um governo anárquico, onde o povo é que se autogoverna. No século XIX, os donos do meio de produção eram chamados capitalistas, e o excedente da produção chamava-se mais-valia. No século XX, passaram a se chamar empresário e lucro, respectivamente. No século XXI, são mais conhecidos como empreendedores e remuneração da capacidade empreendedora. Os proletários, que eram ou operários ou camponeses, passaram a ser trabalhadores urbanos e rurais. Atualmente, são chamados de colaboradores. O movimento comunista no Brasil foi influenciado desde o fim do século XIX pela chegada de ideias anarquistas, que teve seu auge com a Greve Geral de 1917. Depois cresceu com a fundação do Partido Comunista, seção brasileira da Internacional Comunista. O símbolo comunista, representado pela foice e martelo, foi criado no período da Revolução Russa, em 1918. Representa a união entre os camponeses e operários. A foice representa a força dos camponeses. Já o martelo representa os trabalhadores das indústrias. A união dos dois objetos mantém uma aliança entre os proletariados essenciais, havendo assim a Revolução Social e Comunista. As pontas da estrela apresentam os continentes americano, europeu, africano, asiático e Oceania. E só para lembrar, o nazismo e o fascismo são regimes totalitários e de direita. O socialismo e o comunismo são ideologias ditas conhecidas como esquerda.